Minas Urgente. Oferecimento Azulim, tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Minas Urgente. Eu, Ricardo Bagionetti, acompanhado de toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, mas antes desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira, que seu dia seja muito produtivo, tá bom? Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação do jeito que você já conhece, jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Nosso BandZap está liberado para você aí, você pode mandar um alô, mandar uma mensagem, quer fazer uma denúncia, uma reclamação, manda um vídeo para cá, porque aqui você também é o repórter e a gente ajuda você a resolver essa questão, tá bom? Estamos juntos também lá na internet, canal da Band Triângulo no YouTube, você pode nos assistir ao vivo. O programa está rolando ao vivo aí, você compartilha o link com todo mundo, para todo mundo ficar muito bem informado, ou pode assistir o nosso programa a hora que você bem entender, tá bom? Também tem muita notícia e informação para você nas nossas redes sociais, @Band Triângulo, no Instagram e no Facebook, tem notícia para você durante todo o dia, então vou até você aguardar aqui o início dos nossos programas, você fica bem informado lá nas redes sociais. As minhas redes, @Bagnet, você acompanha lá e o amigo segue de volta, tá bom? Você tá vendo o BandZap, já tá liberado para você aí, ó. Hoje, quarta-feira, é um dia muito importante, é o dia do médico do povo. Para você participar é muito fácil, você manda a sua mensagem, o bate do BandZap no alto da tela. Você manda o nome e a idade e a sua dúvida, o médico responde para você: doutor, a pressão tá alta demais, tô tomando uma medicação, mas não resolvi o problema, vou precisar fazer uma cirurgia no joelho, aquela batedeira no coração, qualquer dúvida, nosso médico responde para você, tá bom? Então aproveita o BandZap, manda o nome e a idade, fica mais fácil para o nosso médico responder para você. E a gente começa o Minas Urgente desta quarta-feira mostrando para você que um grande cortejo de despedida ao ex-prefeito Odelmo Leão parou a cidade de Uberlândia ontem no finalzinho da tarde, começo da noite. Centenas de pessoas estiveram no velório na Arena Sabiazinho e a gente mostra para você. Desde que a morte foi anunciada pela família nas redes sociais, Uberlândia entrou em comoção. Odelmo Leão Carneiro Sobrinho marcou a história da cidade e deixa um legado que será lembrado por gerações. Não, porque o Odelmo, ele sempre foi um destaque para Uberlândia, né? Uberlândia vai sentir muita falta do Odelmo, porque o Odelmo, 4 eleições, né? Não é à toa, né, gente? Não adianta eu ficar falando, justificando, porque o povo sempre foi a favor do Odelmo. Eu não sou de Uberlândia, estou morando vários anos aqui, mas o que a gente viu aí durante esses 15 anos que eu estou aqui, nossa senhora, ele fez a diferença, né? Coitado, mas estava na hora de descansar também, né? Todo mundo tem que descansar e chegou a hora dele. Prestava uma homenagem para ele, conheci-lo de muitos e muitos anos, gente boa demais, coração muito bom, e ele merece essa homenagem de todo mundo que está aqui agora presente, inclusive vocês que estão aqui olhando. O velório foi aberto ao público na Arena Sabiazinho. Além das homenagens da população, durante a tarde foi celebrada a missa de corpo presente, reunindo familiares, amigos e moradores de Uberlândia e diversas autoridades. Representantes das forças de segurança e da classe política prestaram as últimas homenagens a Odelmo Leão Carneiro, uma das principais lideranças políticas da história do município. Odelmo, mais do que um político, Odelmo era uma referência pública em todo o estado de Minas Gerais. Algumas pessoas acreditam que o Odelmo é uma referência de Uberlândia. Não, Odelmo é o último grande político da geração dele, um homem que é reconhecido pelo que deixou pronto, feito, pelo que já conquistou. As pessoas todas têm um caso, como foi contado aqui pelo bispo, de uma coisa que viu, que fez, que passou, que dependeu do trabalho do Odelmo. Odelmo, meu amigo há 50 anos, nós lutamos pela causa ruralista juntos. Foi constituinte, contribuiu enormemente para a agricultura brasileira.
É um mineiro que sabia conciliar, aglutinar, liderar. Odelmo sempre foi apaixonado por Uberlândia. Após a cerimônia, o corpo de Odelmo Leão deixou Sabiazinho em um caminhão do Corpo de Bombeiros e seguiu em cortejo por avenidas e ruas de Uberlândia até o cemitério São Pedro, no bairro Martins. O sepultamento foi realizado sob forte comoção da população de Uberlândia e também de grandes autoridades de Uberlândia, da região e que vieram também de outras regiões do país. A morte de Odelmo Leão foi confirmada na noite de segunda-feira, após ele passar mal e ser internado. O ex-prefeito sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. É um dia muito triste para a cidade de Uberlândia, né? Independentemente aí das paixões políticas, todo o mérito ao Odelmo Leão Carneiro, deputado federal por 5 mandatos, prefeito por 4 mandatos. Ele deixa a sua marca da gestão na cidade de Uberlândia. Uberlândia hoje aí figurando entre as principais cidades do Brasil em termos de desenvolvimento, em termos de qualidade de vida e infraestrutura, atração de investimentos. Então essa marca é do prefeito Odelmo Leão, que segue aí na história da cidade de Uberlândia. Eu estive ontem lá no velório, na Arena Sabiazinho, muitas pessoas fizeram questão de lá se despedir do prefeito, de cumprimentar a família da deputada federal Ana Paula. Né? Acompanhei também a missa de corpo presente que teve no local. Você viu autoridades, ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governador de Minas. Então foi um momento ali que marcou sem dúvida nenhuma a Arena Sabiazinho, do qual Odelmo Leão também foi aí o responsável, o idealizador dessa grande obra para o esporte aqui da cidade de Uberlândia. Um dia difícil de se esquecer na história dessa cidade, os nossos profundos sentimentos a toda a família. Tá bom? Vamos lá para Uberaba, porque uma mulher foi mantida em cárcere privado e só conseguiu ser libertada pela Guarda Municipal depois que o homem que estava mantendo ela refém se distraiu e ela mandou uma mensagem para conhecidas que fizeram a denúncia. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, direto de Uberaba, e tem as informações. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa história começou na tarde do último domingo, Bagnete. A mulher de 26 anos se encontrou com esse rapaz em um bar. Os dois fizeram uso de bebida alcoólica e no final da noite foram para a casa dele. Ficaram juntos, mas ela queria ir embora depois que aconteceu lá a relação e esse homem não quis deixar. A partir de então, ela foi mantida refém em cárcere privado, foi ameaçada, agredida, arrastada, estuprada, porque ele praticou sexo com ela sem o consentimento desta vítima e numa distração dele, ela pegou o celular dele e mandou mensagens através das redes sociais para amigas, solicitando apoio, mas não sabia onde ela estava, qual era o endereço. A família dela recebeu essas informações das amigas, procurou a Guarda Civil Municipal, então a Guarda iniciou levantamentos. A Polícia Militar também foi acionada, os familiares compareceram na base comunitária e esse homem, quando descobriu que a polícia tinha sido chamada, ele liberou essa vítima. Só que ela encontrou com a Guarda Municipal, contou toda a história e ele foi capturado. Então hoje pela manhã ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, o flagrante foi ratificado, ele vai ser levado para a penitenciária e nós conversamos inclusive com o Guarda Civil Municipal, o Davi Pagliaro, e ele conta os detalhes sobre essa prisão agora na tela da Band. Domingo à noite, possivelmente se encontraram em um bar e aí, ao findar a madrugada, eles foram para a residência desse autor para manter aí as relações, os contatos, e aí o autor possivelmente se divergiu aí das ideias de um simples contato, simples relacionamento. A situação se deu através de uma mensagem que a vítima ela encaminhou pelo próprio Instagram do possível autor, né? Ela encaminhou uma mensagem para outras amigas, falando da situação, que não sabia onde estava, falando que estava na situação de cárcere, que foi agredida, inclusive imagens de hematomas e tudo mais, relatando que foi arrastada, que estava sem alimentação. E aí a nossa equipe
iniciou aí trabalhos de levantamentos e conseguiu a liberdade dessa vítima e a prisão em flagrante desse autor e desse possível autor. Obrigado à Guarda Municipal de Uberaba pelas informações, né? Esse trabalho aí, mediante a esse momento de distração do homem que fazia a mulher refém, ela conseguiu mandar a mensagem, tá? A Guarda Municipal rapidamente conseguiu agir, libertou a mulher e o homem foi detido e entregue à autoridade policial. Ele segue preso no momento. Vai responder por cárcere privado. Ele que já tem aí uma ficha policial extensa, já é conhecido aí do meio policial, agora vai responder por mais esse crime. A informação é que o estado de saúde geral da mulher ela passa bem, mas evidentemente vai precisar de acompanhamento psicológico e médico depois de uma situação como essa. Tivemos um assassinato no noroeste do estado, estou falando para você da cidade de Paracatu. Você vai ver nas imagens aí, um homem de 32 anos foi morto a tiros ontem à tarde na cidade de Paracatu. De acordo com testemunhas, 2 pessoas se aproximaram da vítima em uma moto preta, né, a rua Sinceridade. Efetuaram vários disparos e fugiram. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois da entrada na unidade médica. A Polícia Militar isolou a área, né, começou os trabalhos para identificar aí os possíveis assassinos. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada e o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. Cidade de Paracatu, aí, então, com mais um crime, né, sendo apurado pela Polícia Civil em plena luz do dia. Você está vendo a movimentação próximo ao local onde aconteceu, várias viaturas, curiosos também tentando entender o que quebrou o sossego na cidade de Paracatu. Olha só, o furto e roubo de motos talvez é uma epidemia em muitas cidades brasileiras e aqui em Uberlândia não é diferente. Everton Fernandes está ao vivo com a gente, ele conversou, olha só, né? Porque é uma coisa a gente falar das estatísticas, a quantidade de motos que são furtadas e roubadas. Outra é você saber da pessoa que foi vítima de um roubo e de um furto, foi levado o seu bem, foi levado o seu meio de transporte, foi levado o seu meio de trabalho e como se virar agora. O Everton Fernandes está aí, então, aprofundando uma pesquisa sobre furto e roubos de motos na cidade de Uberlândia e traz essas informações para a gente. Uma boa tarde para você, Everton. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando Minas Urgente. Pois é, e o número teve uma redução referente ao mesmo período do ano passado, entre janeiro até o mês de junho. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução de 8,5% na quantidade de furtos de veículos aqui na cidade de Uberlândia. Mas ali no bairro Cidade Jardim, houve ali uma insegurança, viu? Os moradores estão preocupados. Nós conversamos com uma moradora que teve a moto furtada na data de ontem e se você puder ver nas imagens, a gente tem as imagens das câmeras de segurança, mostra o momento exato em que 2 homens chegam numa motocicleta, vê essa moto parada na rua e levam menos de 20 segundos para furtar esse veículo. Nós conversamos com a dona da moto, ela que utiliza o veículo como forma de trabalho para o sustento, já que ela não conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho. Nós conversamos com ela, vamos acompanhar agora. Eu cheguei de Uberlândia recentemente, de Goiânia, né? Eu estava trabalhando em Goiânia e vim para Uberlândia. Então, como ainda não consegui colocação no mercado de trabalho na minha área, eu comprei a moto, né? Tem um mês que eu comprei a moto e fui rodar de motor Uber, né? Para conseguir colocar as contas em dias, né? Só que, infelizmente, a gente chegou para almoçar, a gente estacionou a moto aqui nesse local e roubaram minha moto, furtaram a minha moto, né? E foi um prazo muito curto, assim, a gente chegou 12h30, exatos 12h30, entrou pra dentro, uma foi no banheiro, né? Eu fui no outro banheiro, a hora que a gente ouviu o barulho, a gente saiu correndo, a hora que abriu o portão, ele já estava ali virando a esquina, indo embora com a minha moto. É o que a gente falou com relação a só quem sofre na pele uma situação como essa sabe o tamanho do transtorno e o tamanho do prejuízo. Everton Fernandes trouxe muito bem, as estatísticas mostram até uma redução no número de furtos e roubos na cidade de Uberlândia se comparado com o ano passado. Mesmo assim você está vendo a grande quantidade de motos que já foram furtadas em Uberlândia só nesse ano. A gente está entrando no mês 8 agora. Mas diminuiu.
se você comparar com o ano passado, com o ano de 2025. Mas aí você vai conversar com uma pessoa que passou por uma situação dessa, não interessa a estatística, não interessa o quanto diminuiu, não interessa se os números são mais confortáveis. E o prejuízo? E esse é o ganha-pão dela, é o sustento, é a ferramenta de trabalho. E aí? A gente precisa saber também das autoridades o índice de recuperação dessas motos, porque via de regra é muito difícil de fazer seguro de motocicleta, justamente porque é um bem fácil de ser roubado e furtado e quando faz é caro demais. E o índice de recuperação? Resta a gente saber das nossas autoridades, disso tudo que é levado pela malandragem, quanto de fato volta aí para a mão dos proprietários, né? Ou elas ficam lá tomando sol e chuva no pátio. Vamos pesquisar isso. O Everton Fernandes vai trazer essa situação para a gente. Combate ao crime organizado na zona rural também, olha só, né, essa facção que atua em Minas Gerais e São Paulo, trabalho conjunto do crime organizado, combatido pela polícia aqui em Minas Gerais. Carlos Vilela está ao vivo com a gente agora, trazendo informações de mais essa grande operação policial. Uma boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti, para todos ligados em Minas. Então, Bagnetti, olha que nome sugestivo dessa operação. Operação batizada de Fazenda Fantasma. Olha só. E essa operação cumpriu mandados em 3 cidades do Triângulo Mineiro aqui. Tuiutaba, Santa Vitória e aqui em Uberlândia. Só em Tuiutaba foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária. Esses suspeitos aí que estão sendo investigados têm idades entre 27 e 46 anos. São investigados aí por envolvimento em fraudes eletrônicas e estelionato. E além das prisões, a polícia também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nessas 3 cidades. Os materiais recolhidos vão ser agora analisados e podem ajudar a polícia a identificar outros envolvidos aí que possam ter tido os bens obtidos através de golpes. Viu? Segundo as investigações, o grupo teria causado prejuízos gigantescos, né, a empresários rurais. Agora, a polícia tenta esclarecer a participação de cada um dos investigados e de como funciona, como é o controle dessa associação criminosa aqui na região. Muita água vai passar debaixo dessa ponte, como você costuma dizer, Bagnetti. Vai ter desdobramentos, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações. A gente tem mostrado o combate ao crime organizado em diversas frentes de atuação, no tráfico de drogas, na lavagem de dinheiro e também na zona rural. O agronegócio acaba sendo vítima das organizações criminosas, né? E esse trabalho de inteligência da Polícia Civil faz toda a diferença. Deixa eu te lembrar, daqui a pouquinho o Médico do Povo, para a gente falar da sua saúde, tá? Você já pode mandar sua pergunta pelo nosso Bandzap, tá no alto da tela, manda o nome e a idade e a dúvida, o médico responde para você. Daqui a pouquinho o doutor Rodrigo Penha já está com a gente aqui para trazer essa informação de qualidade para você. Falando em saúde, eu quero conversar com você que não aguenta mais usar as dentaduras. Olha só quem está chegando, Oral Sim está chegando para você com um recado que vai mudar a sua vida. Fiz questão de trazer minha colinha. Quem sofre com a falta de dente sabe bem o tamanho da dificuldade do dia a dia, não é verdade? Para você se alimentar, para você sorrir, afinal, você não consegue comer direito, ainda tem um impacto na autoestima, né? Só quem vive essa situação sabe o tanto que é desagradável, tá certo? Afinal de contas, né? O sorriso é o nosso cartão de visitas. Mas com os implantes dentários da Oral Sim, você pode ter uma solução definitiva, tá certo? Olha só como mudou a vida da dona Ângela, que fez questão de dar um depoimento pra gente aqui no Minas Urgente. Coloca a Ângela aí. Eu acho que é um resgate enorme da autoestima, porque você sem dente é uma pessoa e você com dentes e com bons dentes e com um bom sorriso é outra pessoa. O que eu quero dizer, façam, não tenham pena do dinheiro. Hoje você gasta, amanhã você repõe. Você não repõe, é a vida que você vai perder. Você não repõe, é uma autoestima se você não tiver dente. Você viu só, né? Implante dentário é autoestima, é transformação na sua vida. A dona Ângela tá curtindo a vida adoidada depois que fez o dela lá na Oral Sim, tá certo? Então, tenho dica para você aqui. Oral Sim é qualidade de vida, é autoestima para você.
Então agenda a sua avaliação, é importante você fazer uma avaliação, tá certo? Tem um tratamento certinho, específico para cada pessoa. É só você ligar no telefone 34 32 38 10 90, 34 32 38 10 90. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos, tá bom? Você também pode tirar uma foto da tela, pode apontar a câmera para o QR Code, já agenda a sua consulta, vai lá, depois você conta ao amigo aqui, quero ver você sorrindo igual a dona Ângela. Vamos falar do trânsito e essa grande quantidade de acidentes na nossa região. Coloca na tela para você ver aí, a pista segue interditada. Gente, uma carreta tombou na ponte sobre o rio Araguari ontem à tarde, ali é 050. Tá? O veículo transportava soja, caiu no acostamento e uma faixa precisou ser interditada para a limpeza da via. O motorista saiu sem ferimentos. De acordo com a Ecovias, que é a empresa responsável aí pela rodovia, o local ainda está com uma interdição parcial, mais de 20 horas depois do acidente. E aguarda a empresa responsável pela carreta para transferir a carga para outros veículos. Esse trecho ele tem um alto índice de acidente, aqui Uberlândia, Araguari, Uberlândia. Tá? Então, quem passa por aí, a gente sabe que tem esse trânsito diário, né? Esse vai e vem diário aí de pessoas que trabalham, que estudam, moram numa cidade, né, mas tem compromisso na outra. Então, muita atenção para quem for passar por aí, preste muita atenção, porque o trânsito está lento, meia pista ainda. A possibilidade é de que ele seja liberado ainda hoje, mas não tem essa confirmação. Então, você está vendo nas imagens aí, muita atenção, muito cuidado, tá certo? Porque exige que o motorista redobre a atenção. E a gente segue falando de acidentes. Agora na cidade de Uberaba tivemos um capotamento em uma avenida importante da cidade. Juliano Carlos continua ao vivo com a gente, trazendo as informações com você, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Noite de ontem, quase na virada da madrugada de hoje, Avenida Nisa Marques Guaritá, você que conhece bem Uberaba, é aquela que continua Leopoldino de Oliveira, sentido bairro Manuel Mendes. A Polícia Militar foi solicitada e os policiais chegaram no local, se depararam com o veículo Renault Logan completamente destruído. Então eles conversaram com algumas testemunhas e elas relataram que o jovem seguia conduzindo esse carro, perdeu o controle do veículo, capotou na via pública e na sequência, Bagnete, a princípio, parece que ele não tinha ficado ferido. Ele desceu do carro e foi embora. Os policiais, então, estavam adotando as medidas administrativas e a mãe do condutor chegou no local. Disse que o filho foi até em casa, bastante assustado, com ferimentos na cabeça e pediu ajuda. Ela disse que levou o filho para a UPA do Parque do Mirante e foi até o local para explicar a situação aos policiais militares. Então, o carro ficou sob a responsabilidade dela, da mãe desse rapaz. Os militares foram na unidade hospitalar e ele disse que seguia sentido bairro Centro, que tinha outro carro na frente dele que fez um movimento brusco, fechou esse rapaz e para evitar uma colisão, ele fez o desvio, mas o carro subiu no canteiro central, capotou, bateu em alguns coqueiros e ficou destruído. Ele ficou internado em observação, até porque tinha que fazer alguns exames e como o carro estava com a documentação regular, foi liberado para a mãe. Agora, Bagnete, devido à imagem forte que você está vendo e a situação que ficou esse carro, esse rapaz pode comemorar uma nova data de nascimento, né? Exatamente, Juliano. O estrago é terrível. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Você viu o estado que ficou esse carro aí. O rapaz saiu ileso. Pode comemorar. Tem muitos motivos para comemorar. Mas não para por aí, não. Quero mostrar mais um acidente grave para você. Olha só, chegando na sua tela. Ali, ó, esse acidente foi entre 3 veículos. Acabou matando 2 crianças e 3 pessoas ficaram feridas. Isso é a BR-040 em São Gonçalo do Abaeté. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com um carro que foi jogado contra uma caminhonete. No carro estava uma família que voltava para Goiás. Os irmãos Daniel Esteves da Silva, de 9 anos, e Luiz Emanuel Esteves da Silva, de 1 aninho, morreram na hora. Os pais ficaram gravemente feridos e um adolescente de 12 anos já teve alta. O motorista do caminhão disse que houve uma falha nos freios. O caso está sendo investigado pela polícia. Olha só que situação, 2 crianças que perderam a vida nesse acidente terrível, né? Você vê um dia bonito, durante o dia, visibilidade boa, tá certo. Ali
O asfalto tá bom, bem sinalizado, mas o motorista que acabou provocando o acidente alega uma falha nos freios. A gente sabe ali é uma região de serra, né, muito subida e descida, e pode ter acontecido o que de fato aconteceu, o caminhão ter perdido os freios, invadiu a contramão e acertando o carro da família. Também tivemos uma mulher que conferindo um acidente entre dois carros, tá certo, no bairro Guanabara, em Patos de Minas. Quem tem as informações para a gente agora é Gustavo Galvão, que também está ao vivo, direto de Patos. Boa tarde para você, Galvão. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você. Uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. Esse fato aconteceu ontem, às 8 horas da noite, na Avenida Luci Mesquita de Araújo, bairro Guanabara, em Patos de Minas. A vítima deste acidente, quando as equipes do SAMU socorristas chegaram até ali, essa vítima estava sentada, consciente, e se queixava de dores na região lombar, em uma das pernas e também ali na parte do tórax. Então, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por uma avaliação médica. Agora fica a cargo, então, das autoridades competentes investigarem as causas do acidente. Vale lembrar que até o fechamento, então, desta edição do Minas Urgente, a gente não foi divulgado as causas exatas desse acidente envolvendo dois carros, mas chamou atenção de todo mundo ali, uma vez que o bairro Guanabara é conhecido pela tranquilidade e também por relativamente ser um bairro conhecido pelo baixo fluxo de veículos. Bagnete, eu volto com você. Obrigado, Galvão, pelas informações, né? Seja nas estradas ou dentro da cidade, no perímetro urbano, a quantidade de acidentes é assustadora. Galvão falou muito bem, uma região considerada tranquila, mas o que pode ter provocado um acidente como esse, então? Uma desatenção, celular, aí, né, motorista envolvido com o celular, com a cabeça aérea, sabe-se lá o que aconteceu. É terrível isso. Tá, voltando para as estradas, olha só, aviso importante, pelo menos 7 rodovias aqui da nossa região estão usando o sistema Pare e Siga para manutenção. Então, você que viaja muito pela nossa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, atenção, porque tem operação Pare e Siga até o dia 2 de agosto, tá? As intervenções da EPR acontecem em trechos da BR-365 e 452, além da MGC 452 e da MG 190, com serviços de recuperação do asfalto e manutenção. Durante as obras, o trânsito tem velocidade reduzida para 40 km por hora. E a concessionária orienta os motoristas a respeitar a sinalização e redobrarem a atenção nos locais de obras. Então, você que viaja muito pela região, atenção, porque o trânsito está mais lento. Só no início dessa semana e na semana passada, Juliano Carlos trouxe para a gente lá em Uberaba, na região de Uberaba, 2 acidentes, aonde? Em locais de pare e siga, né? Ou pela sinalização deficiente, ou desatenção do motorista, quando foi fazer a curva já estava em cima da fila de carros, então muita atenção, tá? Vai se aproximando, já liga o pisca-alerta, procura sinalizar, né? Fica atento, porque a manutenção precisa ser feita, o trânsito fica mais lento, fica mais demorado, não adianta ter pressa, mas tem que ter muita atenção. Já para quem vai pegar a estrada, mas a pé, amanhã será inaugurada a Romeirovia com as devidas adequações para a Caminhada da Fé 2026. Everton Fernandes volta ao vivo com a gente, trazendo aí essa contagem regressiva para quem está se programando fazer esse trajeto a pé de Uberlândia até Romaria, cerca de 100 quilômetros, né, Everton? Pois é, Ricardo, é um trajeto longo aí, mas é movido pela fé, e para ajudar aí os romeiros, a EPR já finalizou o trabalho de revitalização e está previsto para ser liberada a Romeirovia amanhã a partir das 3 horas da tarde, para já liberar então para os romeiros seguirem aí a sua peregrinação até Romaria. Para esta edição deste ano, a concessionária revitalizou e sinalizou todo o percurso, que conta com mais de 100 quilômetros de extensão. Também foi realizado o reposicionamento
funcionamento das barracas de apoio situadas ali nos locais estratégicos, né, definidos ao longo da Romeirovia. A estrutura ela foi preparada para receber milhares de peregrinos que devem passar pelo caminho até o santuário de Nossa Senhora da Badia. No ano passado, só para você ter uma ideia, 20 mil romeiros, né, utilizaram esse trajeto. Além da estrutura temporária para a festa, também avançam ali as discussões para a implantação definitiva da Romeirovia. Uma decisão da Justiça Federal determinou o início, né, do planejamento técnico da obra, que envolve estudos de engenharia e impactos ambientais. A responsabilidade pelo projeto envolve o DENIT, o Governo de Minas e a EPR Triângulo. Outra obra também importante para a região segue em andamento, viu? A duplicação da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio. Os trabalhos já acontecem em mais de 46 quilômetros da rodovia, com frentes e serviços nos 2 municípios. A previsão é de que a duplicação seja concluída até o ano de 2028 e claro que a gente acompanha toda essa movimentação por lá, viu, Ricardo? Tá certo, Everton. O período oficial da festa de Romaria é 1º a 15 de agosto, né? Então, a Romeirovia, essa estrutura pensada para quem vai fazer a caminhada da fé, ela vai ser inaugurada amanhã, um dia antes do início oficial da caminhada. E outro ponto importante que o Everton falou é justamente isso. Com o início da duplicação da BR-365, Uberlândia Patrocínio, né, a gente sabe que muda completamente o trânsito. Acabei de mostrar para você aí, uma simples manutenção requer paciência para quem vai enfrentar o pare e siga. Imagina uma duplicação. Então muda toda a configuração da rodovia e mais do que nunca, para quem faz essa caminhada daqui para Romaria, o trajeto precisa ser repensado sim. E a gente vai trazendo a cobertura completa para você aqui no jornalismo da Band Triângulo, tá certo? Mudando de assunto, tem um recadinho para você, vamos falar de cooperar, é isso mesmo, olha só, acompanha aqui comigo. Você que está acompanhando o Minas Urgente, o amigo Bagnetti aqui, ó, me conta uma coisa, você sabia que existe uma escolha financeira que coloca você no centro de tudo? É o Sicoob, é isso mesmo, estou falando para você do Sicoob, onde você tem, ó, conta corrente, cartão, você tem crédito, investimento, seguro e tudo que precisar, mas com um diferencial, viu, gente? Aqui você também é dono. E isso faz toda a diferença, né? Por isso que o Sicoob é mais que uma escolha financeira. É um jeito de crescer junto, com taxas mais justas, participação nos resultados, isso faz toda a diferença também. Tá? Das decisões mais próximas da realidade, de quem vive a comunidade, você vai fazer a sua história junto com o Sicoob. É isso mesmo, histórias reais de cooperados que experimentaram tudo isso na prática. A gente tem mostrado para você aqui ao longo dos dias no nosso Minas Urgente. Gente que descobriu no Sicoob, olha só, um parceiro para a vida, porque quando a gente coopera, é isso mesmo, a vida muda para melhor. Você já sabe disso, se não sabe, precisa procurar o Sicoob. Tá mais que uma escolha financeira, acesse aí sicoob.com.br, aponte o celular para o QR Code que está na tela, fácil demais de você entrar em contato, depois você me conta aqui. Combinado? Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, na sequência tem Médico do Povo, mande suas perguntas pelo BandZap, eu volto já. Varanda e Living e Roberto Reis Casa. Tudo para sua casa em um só endereço. Móveis internos e externos, marcas exclusivas. Venha nos visitar na esquina mais charmosa da cidade. Girauta Band, direto do consórcio Romap. Pedro, muita gente sonha em trocar de carro, mas às vezes fica com receio porque o consórcio pode demorar. Vocês têm aqui alguma possibilidade assim que possa facilitar isso e dar uma agilidade no processo? Nath, aqui na Romap isso não é um problema. Além do consórcio tradicional, a gente também tem uma modalidade que é o consórcio data certa, onde a pessoa já contrata sabendo quando vai ser contemplado. Então é uma maneira de você se planejar melhor com mais segurança. E tem outras possibilidades assim para trocar de carro? Sim, hoje além do consórcio, nós trabalhamos também com financiamento, empréstimo com garantia de veículo, então diversas outras soluções financeiras para ajudar o nosso cliente a sair daqui e realizar o seu sonho do carro novo. E quem fechar o consórcio através aqui do Giro, tem alguma coisa especial? Não, com certeza. Quem fechar esse mês e falar que veio através do Giro, ganha um brinde exclusivo da Romap. Então, gente, fica a dica, vem pra Romap. 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Badia.
Celebramos uma devoção que atravessa gerações e fortalece a fé de milhares de famílias. Padroeira de Uberaba, ela inspira esperança, proteção e união. Que sua bênção renove nossos caminhos e fortaleça nossos corações. Homenagem Taquari, qualidade que dá gosto. Ortodontic, sua melhor versão é sorrindo. O 10º Mega Feirão Limpa Pátio Kit Car foi prorrogado. Aproveite veículos até R$20 mil abaixo da FIP, bônus de até 10 mil no seu usado e taxas a partir de 1,19 ao mês. Kit Car, Avenida João Pinheiro, 2875. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Toda quarta-feira é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo, com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Seja muito bem-vindo. Saúde está boa? Excelente. Maravilha. Para você participar é muito fácil, o BandZap está liberado, você manda o nome e a idade e a sua dúvida, doutor Rodrigo Penha responde para você. Doutor, em função do acontecido com o ex-prefeito Odelmo Leão no dia de ontem, o doutor acompanhando o noticiário aqui da Band Triângulo, né? Recebemos muitas perguntas falando a respeito do infarto do coração, né? Do ataque do coração, tem muitos nomes populares. O prefeito Odelmo, um dia normal de atividades, saiu de um compromisso, seguia para um segundo compromisso, nesse trajeto passou mal dentro do carro, foi levado imediatamente ao hospital, ali no bairro Martins, Hospital Santana Novella, mas infelizmente ele não resistiu. As dúvidas que nós estamos recebendo aqui é justamente com relação a isso. Como o infarto se manifesta, por que a gente tem histórias de pessoas que sofrem um infarto, mas se recuperam e outras não? Interessante isso, né? Algumas pessoas ontem, os pacientes também, muitos procuraram, muitos queriam saber, né? Causa uma comoção. Um abraço aí a toda a família e todo mundo que está enlutado com a morte do nosso querido prefeito, né? Não é verdade que todas as pessoas morrem do coração. Quer dizer que o mecanismo da morte ele é sempre uma parada cardíaca? Não é bem assim. Então, existem algumas diferenças aí. Bom, a gente chama aquele infarto que ele acontece logo após o infarto. O paciente vem ao óbito, a gente chama de infarto fulminante. Mas, graças a Deus, essa é a menor quantidade dos infartos que acontece, esse infarto seguido de uma parada cardíaca. Acontece o seguinte problema, a gente lembra também do caso do Luciano do Vale, da Band, aquele apresentador que infartou aqui em Uberlândia também e veio a óbito. Outro caso de infarto fulminante. O nosso coração ele é um músculo, ele é uma bomba de músculo que ele precisa de irrigação e a parte elétrica. Quando existe uma isquemia, por exemplo, obstrução de uma artéria, um infarto, quando o paciente começa a ter um aperto no peito, aquela dor que vem para o braço, aquela sensação de que vai desmaiar tudo, você tem uma região ali que não recebe sangue. E essa região, ela vai levar a um problema elétrico no coração. E esse normalmente que é o grande problema. O paciente faz uma arritmia, que normalmente é uma fibrilação ventricular, o coração perde o comando. E aí, se não estiver próximo a um desfibrilador, esse infarto acaba sendo infarto fulminante. Por isso que a justificativa de qualquer local, de todos os aeroportos, ginásio, clubes, todo lugar que tem grande aglomeração de pessoas, tem um desfibrilador. Porque se você não trata essa fibrilação, o paciente logo evolui a óbito. Ele podia recuperar. Essa é a primeira causa. A outra causa é, dependendo do tamanho do infarto, vamos supor que eu tenho um paciente que tem a saúde comprometida, um paciente idoso que tem outros problemas, então um infarto numa grande área, às vezes a gente não vai conseguir tratar. Mesmo chegando a tempo no cateterismo, porque a repercussão do infarto é muito grande. Esse paciente pode sim evoluir com uma insuficiência cardíaca e evoluir com o óbito, né? Então, eu não sei exatamente o que aconteceu no caso do Odelmo, mas o que a gente normalmente, o paciente que já é mais idoso, tem outros problemas de saúde e tem um infarto que logo é seguido, normalmente é porque dependia de outros órgãos e a saúde do paciente mais idoso, ela é muito frágil, então leva como se fosse um castelo de cartas e aí você não consegue reverter mesmo chegando a tempo. E pode acontecer mesmo. Então você pode estar bem, tem gente que está jogando bola, está fazendo uma prova e aí pode ter um infarto. Por isso que a gente enfatiza tanto aqui no programa a prevenção, cuidar da saúde, para a gente chegar antes
do infarto, porque o infarto pode ter um desfecho muito ruim. Doutor, ainda tratando do assunto, o Geraldo Magela tem 55 anos, ele quer saber qual que é o principal alerta aí para um possível infarto, né? E ele menciona as dores no peito e também ele complementa aqui se é verdade que tomar AS todos os dias evita o infarto. Então a gente fala, então a primeira coisa, todo mundo que está em casa aí, não é comum a gente ter dor no peito. Então eu falo assim aos pacientes, dor do umbigo para cima, qualquer desconforto acompanhado de outros sintomas, pode ser dor no peito, então pode ser infarto. Eu já tive pacientes que chegaram com dor nas costas, pacientes que chegaram achando que estava tendo uma úlcera, pacientes que achavam que estava tendo um problema de dente, problema no ombro. Por quê? Porque a gente nunca sentiu a dor no coração. Não é uma dor que a gente tem comumente, a gente nunca sente. O coração não dói? O coração dói sim, mas quando ele dói, é uma dor que você não consegue caracterizá-la muito bem. Em geral, essa dor é tipo um aperto, os pacientes relatam que tem um elefante com o pé em cima do peito, então é uma sensação de sufocamento, tanto é que o nome que a gente dá para a dor no coração é angina. Angina quer dizer dor na garganta. Então, normalmente os pacientes sentem que tem uma mão apertando, dificuldade para respirar, começa a transpirar, a sensação de que a pressão está caindo e vai acontecer alguma coisa muito ruim. E aí um erro, Bagnete, que todo mundo comete, de ficar em casa, de tentar tomar um remédio, de tentar tomar um banho para ver se vai passar. Então não faça isso, porque essa primeira hora, a gente fala hora de ouro, é a hora que a gente consegue atuar e que o paciente tem que chegar rápido no hospital. Então sentiu desconforto, está com a sensação de que a pressão está ruim, a vista está escurecendo, está suando, corre para um hospital que tem serviço de cateterismo, um grande hospital, para ser atendido. Chegou lá, foi atendido, fez o eletro, não é nada, graças a Deus continua a sua vida. Mas o que pode acontecer do contrário, você não vai achando que não pode ser e pode ter um desfecho muito ruim. Então, Geraldo, aí você fez a pergunta para a gente qual a característica? Aperto no peito. Aperto, sensação de sufocamento. Procurar sempre. Como não chegar a esse ponto de ter um infarto? Fazendo a prevenção. Todo mundo sabe que precisa baixar o colesterol, mas as pessoas não medem o colesterol. Ou se medem, o colesterol está alto e não tomam remédio, porque não estão sentindo nada. Todo mundo sabe que não pode estar acima do peso, que precisa cuidar da alimentação, né? Isso todo mundo sabe, precisa fazer atividade física, precisa de controlar o estresse. Né? Tudo isso faz parte da prevenção do infarto e visitar o médico para tentar achar alguma característica que você não está sentindo e não está sabendo para fazer a prevenção primária. E aí ele perguntou, é verdade que o AS ajuda? Sim. O AS é o primeiro remédio que a gente usa quando o paciente chega, até mesmo antes do diagnóstico. Eu estou com dor no peito, eu chego lá no hospital, o Dr. Rodrigo vai atender, antes da gente fazer o diagnóstico, a gente já pede para o paciente mastigar 2 ou 3 AS, não vai ter problema nenhum, é uma dose muito baixa, 2, 3 AS, e o AS, ele tem uma propriedade antiagregante, ele não é anticoagulante, mas ele ajuda com que o fluxo na coronária volte. Tanto é que os pacientes que infartam vão tomar AS para o resto da vida. Então isso ajuda sim, principalmente se eu estiver num lugar que não tem recurso, vou mastigar 2 ou 3 AS e correr por um hospital. Doutora Maria, 61 anos, está aqui no bairro Segismundo Pereira, ela conta para a gente quem tem insônia crônica desde criança. Os remédios para insônia funcionam só uns 15 dias, depois volta a dormir apenas 2, 3 horas por noite. O que o doutor acha de tomar cannabis sativa, né, com efeitos médicos aqui? Tem risco para a saúde? Maria, então vamos separar a sua pergunta em pontos interessantes, né? Insônia, muita gente confunde o diagnóstico de insônia. Insônia é a dificuldade para iniciar o sono. Então, se eu passei ali, fiz todo o meu processo, estou na hora de dormir, fiquei 30 minutos tentando dormir, cansado, e não consigo, a gente chama isso de insônia. Existem remédios indutores de sono. Agora, se a causa da sua insônia é uma ansiedade, preocupação excessiva, se é algum outro problema de saúde, a gente precisa tratar o problema para você melhorar a insônia. Existem algumas indicações médicas para o uso da cannabis. Esse remédio ele não tem efeito alucinógeno. As pessoas acham que vão usar lá o remedinho de cannabis, de maconha, e vai ter algum efeito, algum barato. Absolutamente nada. Se retira do remédio a parte que é alucinógena, relaxante, e fica só a propriedade médica. Existem algumas indicações como anticonvulsivante, mas ele não é um remédio de primeira linha para nenhuma doença. Então não existe nenhuma doença que o primeiro remédio é cannabis sativa, nenhuma. Então existe muita propaganda em cima pela curiosidade de que a maconha possa ajudar em alguma coisa, mas efeito médico comprovado para poucas
coisas e doenças específicas que o médico vai saber. Medicação sem aconselhamento médico e sem receita, hipótese nenhuma. Doutor, vamos fazer mais uma pergunta aqui, a pergunta da Valéria, ela tem 61 anos, ela gostaria de saber se o emocional interfere na pressão arterial. Interfere sim, né? Tanto é que uma das causas, eu falo que a terceira mais importante causa de infarto é uma causa que não é visível pelo médico, é o estresse. Então, o estresse, ele vai levar o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão, a constrição de vasos sanguíneos e pode levar ao infarto. E aí eu divido em duas situações. Se eu tenho um estresse muito grande, um trauma, tive um trauma emocional muito grande, briguei com alguém, eu posso ter um desconforto no peito de dois motivos. Ou simulando um infarto, porque a gente sente as nossas emoções no coração, ou desencadeando um infarto. Esse estresse, esse pico de pressão, esse pico de adrenalina vai levar o meu coração a contrair e eu posso ter um infarto. Existe até um infarto causado apenas por emoção, que chama síndrome do coração partido. Pela perda emocional de alguém, por um trauma muito grande, num pós-guerra, num trauma, eu posso ter a doença do coração partido, que é um infarto causado apenas pelo estresse emocional. Você vai lá, faz o cateterismo, não existe nem a obstrução e o paciente vai recuperar apenas com medicamentos. Primeira participação do Dr. Rodrigo Penha, ele continua conosco aqui no Minas Urgente. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo WhatsApp, daqui a pouquinho ele retorna para tirar as suas dúvidas. Combinado, doutor? Combinado. Obrigado por enquanto. Olha só, recadinho importante para você que pode mudar a sua vida. Você vai ouvir a musiquinha, você já vai saber. Estou falando do Triângulo da Sorte. E olha aqui, gente, imagina começar o mês de agosto, tá batendo na porta aí, ó, saindo do aluguel, trocando de carro, colocando as contas em dia. É fácil, é só você comprar o Triângulo da Sorte, que tem R$185 mil em prêmios para você. Você tá vendo na tela aí, ó. E prêmios, só no quarto prêmio, R$125 mil. Primeiro prêmio, R$10 mil. Segundo, mais R$10 mil. Terceiro, mais R$10 mil. E no quarto prêmio, R$125 mil para você, mais os giros da sorte, que são 30 prêmios aí, então, de R$1.500. É isso mesmo que você tá vendo aí, ó. Então, não perca a chance, tá? Você também pode comprar seu Triângulo da Sorte pelo Pix, tá fácil demais. QR Code tá na tela, facilita ainda mais, né, meu diretor? Então, tá dado o recado do Triângulo da Sorte? Tem um videozinho pra gente aí? Imagine você começar o mês de agosto saindo do aluguel, trocando de carro e colocando as contas em dia. É só comprar o Triângulo da Sorte, que tem R$185 mil em prêmios. Só no quarto prêmio, R$125 mil. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. No quarto prêmio, R$125 mil. Mais 30 giros de R$1.000 cada. São R$185 mil em prêmios. E também a estrinha por apenas R$2,49. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Garante seu Triângulo da Sorte, eu vou fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem mais Médico do Povo, eu espero sua participação. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa. E claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Imagine você começar o mês de agosto saindo do aluguel, trocando de carro e colocando as contas em dia. É só comprar o Triângulo da Sorte, que tem R$185 mil em prêmios. Só no quarto prêmio, R$125 mil. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$10 mil em cada. No quarto prêmio, R$125 mil. Mais 30 giros de R$1.000 cada. São R$185 mil em prêmios. E também a estrinha por apenas R$2,49. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Ser pai é caminhar junto, é acompanhar cada passo, é fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E, acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado.
Girauto Band, direto da GWM. E finalmente eu vou poder mostrar para vocês o grande lançamento, que é o Hora 5, né, Lud? Nádia, realmente o SUV Hora 5 100% elétrico trouxe muita tecnologia, mais do que a Euroville, e o nosso público já tá acostumado. Realmente, ele vai te entregar 435 de autonomia. É um SUV 100% elétrico que une design moderno, tecnologia de ponta, conforto e, no mais, 204 cavalos de potência. Gente, é um foguete de carro, vocês têm que vir conhecer de perto. Além de tecnologia, pessoal, o conforto desse carro e o espaço desse carro, ele só engana por fora, mas ele é bem grande, viu? Então é isso, gente. Venham conhecer de perto, venham fazer o test drive. E eu agora vou entrar nele ali um pouco para conhecer. Vem para GWM. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje nós estamos recebendo um médico do povo. Então você pode mandar as suas perguntas pelo WhatsApp, manda o nome e a idade. Médico do Povo responde para você daqui a pouquinho. O Dr. Rodrigo Penha está de volta, tá certo? Vou mostrar para você que cerca de 200 quilos de drogas foram apreendidos em Uberaba e a polícia descobriu um esquema de delivery de droga. E olha só, Juliano Carlos está de volta trazendo as informações. Essa entrega era feita de bicicleta, Juliano? É isso mesmo, Bagnete. Essa entrega era feita com uma bicicleta. O suspeito utilizava uma mochila tipo bag. Foi denunciado à Polícia Militar e após levantamentos do Serviço de Inteligência, foi descoberto o endereço que essas drogas estavam. Na noite de ontem, as equipes foram até uma casa na rua Tiradentes, no bairro Fabrício, área nobre da cidade. Os policiais fizeram campana e abordaram o suspeito que saía para mais uma entrega através do delivery. Durante buscas nessa mochila bag, os militares encontraram um tablete de maconha que pesou cerca de 1 quilo, entraram na residência e localizaram em vários pontos da casa tabletes de maconha, porções de maconha, materiais para cortar e embalar as drogas, balança de precisão, dinheiro e entre outros produtos. Ao ser questionado, ele confessou a prática do crime e diz que as drogas pertenciam a um integrante de organização criminosa que está preso no Mato Grosso do Sul. Ele disse ainda que o filho desse detento iria assumir essa função de fazer a entrega das drogas essa semana e que esse rapaz iria embora. Só que a casa caiu antes, então ele foi preso em flagrante, levado até a delegacia, teve prisão ratificada e está na penitenciária de Uberaba. Agora a Polícia Civil, através da Delegacia Antidrogas, dará continuidade na investigação para identificar e prender o restante desta quadrilha envolvida no tráfico de drogas aqui no município. Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pelas informações. Tem o trabalho das forças de segurança, quebrando as pernas do tráfico de droga, muita droga apreendida. E você viu, tinha um esquema ali, ó, de formiguinha para fazer a entrega, a venda e a entrega da droga na cidade de Uberaba. Agora a gente vai para o Alto Paranaíba, porque a cidade de Ibiá foi castigada com fortes chuvas. O município precisou decretar estado de calamidade. Vamos chamar Carlos Vilela, está de volta ao vivo com a gente aqui, trazendo as informações para a gente. Vilela, com você. Então, Bagnete, um temporal aí com ventos de mais de 80 km por hora e muito, mas muito granizo mesmo. Este documento, este decreto aí foi feito com base em levantamentos feitos pela Secretaria de Agricultura e também pela Emater. O temporal aí causou estrago em estradas da zona rural, lavouras. Mais de 30 produtores aí foram afetados e as perdas chegam a 10 mil reais por hectare. Prejuízo total estimado é da casa de 50 milhões de reais, viu? E as culturas de milho, sorgo e café estão entre as mais prejudicadas. Os danos também dificultaram o acesso às propriedades rurais e, é claro, o escoamento da produção. Então, o decreto ele pede ações emergenciais para atender produtores e também para reduzir os impactos causados por esse pé d'água que caiu na cidade de Ibiá, viu? Tá certo, Carlos Vilela, obrigado pelas informações. A gente torce aí para que a cidade, né, o campo aí na região, na zona rural de Ibiá se restabeleça o quanto antes, né? Tem que ficar de olho na previsão do tempo. Você está vendo imagens aí do estrago,
né, em função das fortes chuvas, choveu gelo, igual a gente costuma falar, e o município aí precisa tomar medidas urgentes para minimizar o impacto dessa super chuva na região do Alto Paranaíba. Eu vou fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, voltamos com o Médico do Povo. Manda sua pergunta, estou esperando sua participação. Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Cicobi, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Cicobi em campo, ao lado de todas as torcidas. E jogando junto com você sempre. Setor Cicobi no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Festão do preço baixo, Ners, é no Bahamas e no Bahamas Mix. Açúcar Delta ou Coruripe, R$10,89. Oferta imbatível. Açúcar só R$10,89. Creme de leite Italac 200 gramas, R$2,29. Coxas e sobrecoxas Ave Nova quilo, R$6,99. Capa de contrafilé Mata Boi quilo, R$29,80. É pra economizar. Capa de contrafilé só R$29,80. Cristal Lata, R$1,98. Festão do preço baixo é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. O 10º Mega Feirão Limpa Pátio Kit Car foi prorrogado. Aproveite veículos até R$20 mil abaixo da FIP. Bônus de até 10 mil no seu usado e taxas a partir de 1,19 ao mês. Kit Car, Avenida João Pinheiro, 2875. Gira Autoband direto da Romasol. Agora, se você tem carro elétrico, presta atenção aqui que esse recado é interessante para vocês. Fabrício, explica para o pessoal como é isso de eletroposto? É isso mesmo, Nath. Aqui na Romasol a gente tem 2 pontos de carregamento de 40 kW, tá? Então, para quem comprou seu carro elétrico agora, para quem é motorista de aplicativo, a gente tem 2 pontos para te atender. Lembrando, monitoramento 24 horas, funcionamos 24 horas também, temos um espaço lá dentro, a gente oferece água, ar-condicionado, um cafezinho para dar aquela esquentada. E lembrando, também para quem quer investir nesse mercado, fazemos também os carregadores no seu comércio ou em outros locais. Tá vendo, gente? Aqui na Romasol tá preparado para receber você. Enquanto seu carro carrega ali, você entra, descansa, usa a internet, toma uma aguinha. Gente, tudo em segurança. Aqui na Romasol. Vem pra cá. A Prefeitura de Araxá implanta um novo modelo de gestão para a UPA e as AMES. Uma instituição especializada será responsável pela gestão, garantindo mais eficiência no atendimento. Para a população, nada muda. O atendimento continua gratuito. E os demais serviços, como os postos de saúde, seguem sob a gestão da Prefeitura. É mais qualidade para cuidar da saúde dos araxaenses. Agroband News. Oferecimento Universidade do Agro Uniub, a primeira do Brasil. Tá todo mundo na Uniub. Matrículas abertas. Cocacer. Pronta para o futuro. Oi, gente, estamos no ar a partir de agora com o Agroband News, trazendo as principais notícias do campo a partir de agora. A China abriu uma nova etapa para a exportação de polpas e frutas congeladas brasileiras. A autoridade alfandegária chinesa já disponibilizou o modelo de certificado sanitário exigido para os embarques. Com isso, as empresas interessadas podem iniciar o cadastro no sistema de habilitação para exportar ao país asiático. Entre os produtos contemplados estão açaí, manga, goiaba, abacaxi e maracujá. Depois da aprovação do registro, os estabelecimentos estão aptos a enviar as remessas, desde que acompanhadas do certificado sanitário oficial acordado entre os dois países. E a gente fala também sobre a cadeia produtiva da cachaça brasileira, que estará em destaque entre os dias 6 e 8 de agosto, durante a 35ª Expo Cachaça em Belo Horizonte, considerada a maior feira do mundo dedicada ao destilado brasileiro. O evento deve reunir 250 expositores de 18 estados, cerca de 2 mil marcas e também receber 25 mil visitantes. A expectativa é de movimentar 30 milhões de reais em negócios, com geração de novos
novas parcerias, investimentos e oportunidades para toda a cadeia produtiva. Com essa notícia, o AgroBand News termina por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima edição. Até lá! De volta aqui com o Dr. Rodrigo Penha, no nosso quadro Médico do Povo, para falar da sua saúde. Você manda pergunta, nome e a idade pelo WhatsApp, o Dr. Rodrigo Penha responde para você. Doutor, vamos retomar aqui com a Terezinha Ribeiro, tem 63 anos. Doutor, minha pressão arterial é muito alta, tomo losartana e besilapim e tenho dias que essa pressão baixa muito, ficando 10 por 5, estou muito preocupada, doutor. Terezinha tem 63 anos. Terezinha, olha... Vamos lembrar aqui alguns conceitos. A nossa pressão ela vai subir ao longo dos anos. Até que você demorou 50 anos para fazer o diagnóstico de pressão alta. Então a gente não tem que imaginar que de um mês para o outro essa pressão vai subir demais ou vai baixar demais. Só que cada vez que a gente mede a pressão, a gente pega o nosso ciclo cardíaco em um estágio, em um ponto. Por isso que cada vez que você mede, a medida nunca é igual uma a outra. Entendeu? Eu comparo como se estivesse tirando uma foto de um carrossel. Cada hora você vai registrar um cavalinho diferente. A nossa pressão é assim. Então você não deve basear o seu tratamento de pressão em medidas que você faz em casa. Por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, eu meço a pressão, ela vai estar mais alta. Se eu passei por algum estresse, ou se eu estava num lugar muito quente, minha pressão pode cair um pouco. Então essas medidas aleatórias não servem para o controle da sua pressão. O que você tem que fazer? Bom, é o médico que faz ajuste da sua pressão. Mas se você perceber que ela está caindo muito, anote, pelo menos durante uma semana, um registro de uma pressão de manhã, uma tarde e uma noite. Depois mostra para o seu médico e deixa ele fazer o ajuste da pressão. O que acontece muito e é muito comum, e eu acho que isso que pode estar acontecendo com a Terezinha, é o seguinte, Pagnete. Chega na hora de tomar o remédio pela manhã, o paciente mede a pressão está 11, que é um valor desejável. Ele fala assim, eu acho que eu não vou tomar porque minha pressão está boa. E aí ele não toma o remédio da manhã porque a pressão estava de 11. Só que ele não sabe que o remédio não vai atuar agora, o remédio vai atuar de noite. E aí ele esqueceu de tomar o remédio. Quando chega à noite, ele vai medir, a pressão está alta. E aí ele faz o seguinte, eu vou tomar 2 para tentar correr atrás do prejuízo. E aí a pressão fica parecendo que sobe e desce, parecendo uma montanha-russa. Então não faça isso. Mantenha os seus remédios no mesmo horário, informe o seu médico uma rotina de pressão e deixa que ele faça o ajuste. Pressões abaixo de 12, mas eu estou sentindo bem, ele é desejável. 11, 10, não tem problema nenhum, não vai mudar o remédio para isso. E dificilmente a gente retira um remédio da pressão, porque o médico foi introduzindo com cuidado. Primeiro ele começou com um, percebeu que aquilo não estava resolvendo, acrescentou um outro. Dificilmente durante o tratamento, a não ser que aconteça uma coisa muito grave, a gente vai retirando o remédio da pressão. A tendência é manter, então fique com os remédios no horário certo, e volte no seu retorno e leve um diário de pressão para o seu médico. Doutor, e a pressão continua em alta aqui, mas são as perguntas dos telespectadores, trocadilhos à parte. O Matheus, de 46 anos, ele conta assim, doutor, minha pressão é normal, mas quando eu preciso fazer exame laboratorial, exame de admissão e demissão, minha pressão fica descontrolada. Quando eu chego em casa, vou aferir, está normal de novo. É normal isso? Isso é comum, isso é muito comum, Matheus. Isso até tem um nome. Se você quiser procurar aí no chat GPT e no Google, chama pressão do avental branco ou pressão do jaleco branco. Que é isso? Aquela pressão que ocasionalmente, em uma situação médica, ela está alta, depois ela fica normal. 30% dos nossos pacientes têm isso. Por isso que eu nunca começo um remédio se na primeira medida de pressão do meu paciente no consultório ela está alta. Porque eu falo assim, você está com pressão de jaleco branco. Mesmo às vezes eu atendendo de blazer, não estando de jaleco branco. Essa pressão durante um exame de carteira de motorista, durante um exame de sangue, durante uma cirurgia. Então a equipe médica sabe lidar com isso. Como que eu faço o diferencial? Se a pressão do avental branco ou se eu realmente estou hipertenso, fazendo aquele exame de 24 horas de pressão que chama MAPA. Tá? Então se você tiver na dúvida, mas se está em casa, a pressão está normal, você não tem hipertensão, é só jaleco branco.
Doutor, mais uma pergunta aqui, mito ou verdade, né? Aquelas famosas receitas caseiras relacionadas ao infarto. A pergunta é da Romilda, tem 55 anos. Doutor, é verdade que tomar bicarbonato evita um infarto do coração? Romilda, não é. E ainda, além de não evitar o infarto, pode trazer alguns problemas. A gente não deve ficar tomando remédio ou tomando sal amargo, bicarbonato, vinagre de sal e maçã sem necessidade nenhuma. Mas, doutor, eu vi isso tanto na internet, as pessoas adoram falar isso na internet, sabe por quê? Porque as pessoas adoram ouvir sobre isso. Então, é muito mais fácil eu falar assim, ó, tome um bicarbonato que você vai resolver e nunca mais vai ter infarto, do que eu falar, dona Romilda, precisa de alimentar bem, não pode comer muito, tem que fazer atividade física todo dia, tem que ir no médico, fazer os exames de sangue, controlar a sua pressão arterial. Tá vendo que ficou chato me ouvir? Mas se eu falasse assim, tome só uma colherinha de bicarbonato de manhã, você vai falar, que legal, gostei de ouvir isso. Não resolve nada. Uma dica, não existe milagre em medicina. Não vai achar que vai tomar um vinagre, que vai tomar um limão, que vai tomar um bicarbonato que vai resolver. Nada substitui mudanças do estilo de vida e uma alimentação saudável. Doutor, o nosso tempo está quase chegando no fim, mas eu acredito que dá para falar rapidamente com o Júlio, 53 anos. Ele teve um infarto em 2022, foi necessário colocar um stent. Depois disso, ele passou a ter desconforto no peito, seguido de gases. O que fazer? É normal? Ô Júlio, espero que você esteja fazendo acompanhamento. Depois de uma angioplastia, um infarto, você continua com a doença. Ela foi tratada, mas se você não fizer a prevenção, podem surgir outras. Não é normal ter dor no peito, não confunda os sintomas cardíacos com sintomas gástricos e frequentemente visite seu médico. Ele vai fazer exames que pode diagnosticar uma nova obstrução. Cuidado. Doutor, e não é só para a gente reforçar nada de automedicação, procure sempre o médico, né? Não existe milagre em medicina. O mais aconselhável é ter um estilo de vida saudável e consultar o seu médico e controlar seus fatores de risco. Agradecer ao doutor Rodrigo Penha, toda quarta-feira conosco aqui falando da sua saúde no quadro Médico do Povo. Obrigado, doutor. Semana que vem estamos juntos aqui de novo, se Deus quiser. A você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado. O Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando Band Mulher com ela, Maria Eduarda, claro que você não vai perder. O Minas Urgente volta amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Prato de Minas, você não vai perder, tá bom? A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau. Imagine você começar o mês de agosto saindo do aluguel, trocando de carro.